Meus caros irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa preparação ao nascimento do Senhor, esta grande solenidade que dá sentido à nossa existência, vamos refletir agora sobre a virtude da fé. Antes, invocando a Santíssima Trindade, vamos elevar os nossos corações àquele que vai nos conceder toda a força necessária para compreendermos este grande mistério. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos o vosso Espírito Santo, para que possamos, sustentados pela sua presença e suas luzes, penetrar no mistério do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso nós os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olhando para a Sagrada Escritura, a fé está intimamente relacionada com a virtude da fidelidade e se exprime através da palavra Amém. Logo, o homem bíblico, quando diz Amém, ele se remonta imediatamente a uma experiência de fidelidade. E esta fidelidade é característica de uma relação de aliança. Portanto, falar de fé é remeter-se a uma experiência, em última instância, uma experiência de aliança com Deus. Porque estou unido a Deus, porque Deus fez um pacto comigo, eu posso dizer sim, eu creio. E esta virtude vai nos levar aos pés da manjedoura para a nossa aliança com o menino Deus. Portanto, esta realidade da aliança exprime aquele movimento primordial de Deus que se abre em direção ao ser humano para lhe oferecer uma realidade específica, um dom preciso, algo que nos falta. E nesta dinâmica da aliança, Deus vai nos oferecer a salvação. Portanto, Deus vai oferecer a aliança, por exemplo, para Abraão, em Gênesis capítulo 15, e depois, no capítulo 17. Esta realidade da aliança oferecida a Abraão vai culminar no surgimento de um povo novo, os filhos de Abraão, dos quais nascerá Jesus nosso Senhor. Olhando ainda para a realidade da aliança, nós vemos que esta aliança visa nos levar a uma dignidade superior. Nós passamos pela aliança a pertencer a Deus. E mais ainda, Deus passa a nos pertencer. Porque a virtude da fé, da fidelidade, nos abre a esta relação íntima com Deus, na qual Deus nos pertence e nós pertencemos a Ele. É claro que a realidade matrimonial também vai exprimir muito bem esta dinâmica, porque o matrimônio também é uma aliança, e é neste sentido que, no Antigo Testamento, o profeta Oséias vai definir a relação de Israel com Deus em termos de matrimônio, em termos desta aliança de amor. É claro que esta aliança de amor precisa da fidelidade mútua. Deus não pode nos trair, Deus não nos engana, mas o ser humano pode abandonar Deus, pode ser infiel. Visando remediar esta infidelidade frequente dentro da história da salvação, Deus pessoalmente aceita fazer-se um de nós. Por isto, para realizar a nova e eterna aliança, a segunda pessoa da Santíssima Trindade aceita nascer e repousar-se
em uma manjedoura em Belém. Somente através da virtude da fé, na dinâmica de uma fidelidade de aliança, é que nós podemos entrar no mistério da encarnação de Jesus, que vem para nos abraçar, que vem para fazer uma aliança conosco, uma aliança que é nova, uma aliança que é eterna, uma aliança que não vai passar, porque é fundada nele mesmo, que é o fiel por excelência. Portanto, se nós olharmos para a virtude da fé como esta abertura a uma nova realidade chamada nova e eterna aliança, nós vemos que o Novo Testamento tem este nome baseado na relação de aliança que o Cristo veio estabelecer conosco. Portanto, um testamento existe enquanto relação de aliança. E nesta relação de aliança nos é dada como herança a vida eterna. Esta vida eterna que o próprio Cristo inaugura no tempo, na história, concretamente, pelo seu nascimento. Para nós, a salvação, a aliança que é nova e eterna, não é apenas um conceito, é algo concreto, é algo histórico, é algo real. Tão real que assume a face da Eucaristia. Portanto, olhar para a virtude da fé que nos aponta um caminho para chegar a Belém e encontrar o Cristo na manjedoura, é ao mesmo tempo falar desta aliança que nós fazemos com Deus na Eucaristia. E mais ainda, nós precisamos resgatar a noção de cristianismo enquanto aliança com Deus. Eu, pelo batismo, assumi uma aliança com Deus. Você, pelo batismo, entrou na dinâmica da aliança com Deus, você fez uma aliança com Deus. E o sim que os seus pais deram naquele momento que você foi redimido na pia batismal, aquele sim perdura até hoje. Renove a sua aliança com Deus, não mais na experiência batismal, mas agora olhando para a manjedoura, olhando para aquele que é a fonte, a origem de toda fidelidade. Portanto, celebrar o Natal é celebrar a fidelidade de Deus que não nos abandona, apesar das nossas infidelidades. Um Deus que vem ao nosso encontro porque está firme, estável na sua promessa. Portanto, aquele amém que nós pronunciamos diante de Jesus na Eucaristia, o Padre nos apresenta o corpo do Senhor e diz o corpo de Cristo, e nós respondemos amém. Mas é a mesma realidade que nós temos diante dos olhos quando nós olhamos para a manjedoura. Ali também é o Cristo, ali também é necessário dizer o nosso amém, renovar a nossa aliança. Portanto, celebrar o Natal aponta para a necessária renovação da sua aliança com Deus, uma aliança que é pessoal, uma aliança que se abre dinamicamente na igreja, formando o corpo daqueles que têm uma aliança com Deus. Mas esta aliança, ela se realiza na própria carne do Cristo. Ele, na cruz, selou esta aliança, porque todo testamento precisa ser selado para ser válido. E é diante do Cristo na cruz que nós encontramos a realização da nossa fé. É ali que nos é dado o perdão dos pecados. Então, a salvação que começa no mistério da encarnação, que se abre ali, em Belém, nos braços do menino Deus para me acolher, vai terminar na cruz, no Calvário, ainda com Jesus de braços abertos me esperando. Portanto, a fé que me leva a adorar o menino Deus na humildade de Belém vai me levar àquele momento dramático da redenção no Calvário.
não há separação entre Belém e Jerusalém. Não há separação entre a manjedoura e a cruz. Portanto, a fé vai me dar acesso a essas realidades, porque a fé vai ser a expressão da minha fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro, tendo como modelo o próprio Abraão, os profetas, a própria Mãe de Deus, e podemos ainda olhar com muita ternura para São José, aquele que viveu a fé até as últimas consequências, no silêncio, no despojamento. Viveu a fé sem chamar a atenção sobre si. Portanto, São José, Maria Santíssima, em toda a descrição que viveram nas páginas do Novo Testamento, são os exemplos mais altos desta fidelidade, desta permanência em Deus. Por isso puderam acolher o Filho de Deus. Logo, a virtude da fé me abre não somente a uma experiência com Deus, mas me abre a viver com Deus, como diz São Paulo na carta aos Efésios. É pela fé que nós temos acesso a Deus, sim, mas graças a esta fé, nós agora sabemos que estamos à direita de Deus com Cristo. Tudo isso começa na experiência de Belém. Portanto, a fé não é apenas um conceito, assim como também a esperança não era apenas um conceito. Mas a fé passa a ser para nós uma realidade concreta. Um belo sinônimo de fé é acesso. São Paulo é muito claro quando diz que nós temos agora acesso a Deus. Mas este acesso a Deus não é simplesmente fruto da minha imaginação. Realizou-se historicamente no Calvário, na manjedoura, naquele momento sublime no qual Cristo vai ressuscitar. E mais ainda, quando Cristo enviar o Espírito Santo. Logo, vocês percebem que a experiência da fé que me leva a entrar no âmago do nascimento do Senhor, naquele ambiente caloroso da manjedoura, vai me levar a uma experiência profunda de Deus, naquilo que nós chamamos de vida eterna. Portanto, este acesso a Deus que me vem pela fé, esta aliança que se renova continuamente porque Deus é fiel e não pode negar a si mesmo, esta experiência vai me levar a uma vida eterna. É por isso que, quando nós olhamos para o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nós vemos que o justo viverá pela fé. A fé nos leva a essa experiência de vida. Se em um tempo como o nosso, um tempo em que a morte fala tão fortemente, com tantas pessoas que morreram por causa do coronavírus, um tempo marcado por ilusões, por fake news, um tempo no qual todas as coisas parecem líquidas, parece que nada é estável, é justamente neste tempo, é justamente celebrando o Natal, neste tempo, que nós somos chamados a reviver esta fidelidade do Amém eterno. Um Amém que me leva a uma vida que também é eterna. Portanto, a fé vai me levar à experiência do menino Deus, não só experimentá-lo, mas permiti-lo viver em mim, e isto é a vida eterna. Todos esses sinais de mortalidade que nós encontramos no nosso tempo e dentro de nós, as nossas crises, as nossas dúvidas, etc., tudo isto vai ter a sua plenificação, a sua santificação, a sua transformação diante do mistério da fé que me leva a uma vida que não tem fim. Portanto, viver
é encontrar o menino Deus na manjedoura de Belém. Viver é poder ouvir o canto dos anjos que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Isto é viver. Isto é responder aos sinais de mortalidade do nosso tempo. Isto é abraçar a fé com toda a sua intensidade e toda a sua beleza. É claro que a fé não precisa de um soar de trombetas para se manifestar. A fé se manifesta nas coisas simples. A fé se manifesta quando você deve dizer sim a Deus naquele momento preciso quando você recebe uma má notícia. A fé se manifesta quando um ente querido parte para junto de Deus. A fé se manifesta quando os seus planos não se realizam. É ali que você ergue as mãos e diz: meu Deus, eu não entendo, mas eu creio. Assim começa a vida eterna. Assim começa a nossa experiência de acolhida do Filho de Deus. Portanto, a virtude da fé nos leva à experiência da manjedoura em Belém, naquela mesma fé de Maria que disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.